e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles estavam debaixo daquele momento do nascimento da igreja, e eles perseveravam em 4 coisas. Uma bem específica, que era no partir do pão, na comunhão. E isso envolve o que nós sabemos que foi a ordenança de Jesus da ceia do Senhor. Fala comigo, a ceia do Senhor. Agora abre comigo em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 16, 1 Coríntios 10, verso 16, o que nos diz a Escritura? Diga comigo, eu recebo essa palavra. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. No capítulo seguinte, o capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala que recebeu as verdades da ceia por revelação. Mas é curioso que ele introduziu aqui no capítulo 10, sobre participarmos do cálice da bênção, que é a comunhão com o sangue, e participarmos ou partirmos a comunhão do corpo de Cristo, associando o pão. Então o pão foi partido por Cristo, mas quando comemos, ele fala da unidade desse povo, do corpo de Cristo. Eu declaro que essa igreja vai entrar numa unidade espiritual cada vez maior. Por atitude, por revelação, mas por consciência de que na ceia nós ficamos mais unidos ainda. Agora, quando pensamos na ceia, pensamos naquilo que Jesus, ele estabeleceu. Ele disse naquele momento da Páscoa, e ele associa a Páscoa com a ceia que ele estabelece, e podemos relembrar o que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, naqueles dias que estabeleceu a ceia, ele apontou para algo, irmãos, que precisamos ter um entendimento, e a Bíblia nos abre esse entendimento. Mas é curioso, ele sabia o sofrimento que haveria de passar. E eu quero dar um passeio com você. Eu estou aqui com alguns livros que eu quero te indicar. Identificação do E.W. Kenyon, dos tipos de justiça, essa matéria é fantástica, e da cruz ao trono. O que aconteceu da cruz ao trono? Eu quero compartilhar um pouquinho do mergulho nessas verdades da palavra de Deus. Às vezes nós celebramos a ceia e temos uma pequena noção do que foi a crucificação. Eu, dias recentes, assisti aquele filme Passion, e que ousadia de Mel Gibson fazer um filme com tamanha dimensão e expressão do que aconteceu, relatado nos 4 evangelhos da crucificação de Cristo. Mas se você perguntar para mim, é tudo? Eu digo não, faltou uma grande parte. Aquilo que está revelado, não nos evangelhos, mas está revelado tanto no Velho Testamento, de várias formas e maneiras, mas no Novo Testamento, porque eu diria que Paulo, nas suas cartas, como um quebra-cabeça, ele também escreveu um evangelho revelado do que aconteceu não só na crucificação, mas depois da crucificação. E eu quero dar um passeio com você. Nós vamos utilizar alguns slides que vão nos ajudar aí na compreensão, para facilitar, porque eu sei que vamos tomar uma ceia diferente hoje. Olha para alguém perto de você, diga assim: se prepare, nós vamos tomar uma ceia bem diferente hoje. Quantos estão desejosos disso aí? Amém. Eu também estou desejoso de participar. Na minha primeira vinda nessa igreja tão famosa, gente, o pessoal fala desse trabalho aqui, viu? Fala do fervor desse homem, vendo ele dirigir o culto, ele nem respira. Um trator. Mas é um prazer estar aqui.
e cremos que esse ambiente onde a gente se abre para a palavra de Deus é um ambiente muito especial. E Deus vai poder fazer coisas grandiosas. Posso ouvir um amém? Então, só um pouquinho que você vai tomar a ceia. Mas vamos pensar. É curioso que a Bíblia fala, nós vamos ler 2 textos aqui interessantes. Abre comigo Ezequiel capítulo 39. Ezequiel 39. Dentre muitos textos no Velho Testamento que apontam sobre a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o Calvário, a redenção, para mim esse tem um caráter muito particular, muito especial. Pergunta para mim, por quê? Quando Deus instituiu a Páscoa e em Levítico os sacrifícios do Velho Testamento, algo que já vinha desde a saída do Éden, quando a gente vê Abel oferecendo animais. Êxodo capítulo 20, Deus ordena a lei do altar, onde um altar me foi edificado, e você me sacrificar ali, o Senhor disse, eu virei a ti, te abençoarei. E muitas profecias e figuras que apontavam para Cristo, Ele mesmo assume isso em Lucas capítulo 24, 44 e 45. Ele diz, a lei, os salmos e os profetas dizem respeito a mim. E a Bíblia diz no verso 45 de Lucas 24, que Ele abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Sabe, irmãos, quando Ele estava no caminho de Emaús com aqueles 2 homens, quando Ele abriu as Escrituras, a Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram abertos. Eu declaro que coisas que você não via na palavra, você vai começar a ver. Agora olha o que diz essa palavra de Ezequiel 39, verso 17. Vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício. Fala comigo, meu sacrifício. Agora olha para cá. Durante todo o Velho Testamento, os judeus sabiam se pecasse, tinha que levar um animal, levava para o sacerdote, tanto ele como o sacerdote impunha as mãos no animal para transferir o pecado para aquele animal. No dia da expiação isso também acontecia, os pecados de Israel. No dia dos 2 bodes expiatórios também, os pecados eram transmitidos. Então, eram homens que levavam animais. Mas Deus está dizendo aqui que haveria um dia que Deus, Ele haveria de oferecer um sacrifício. Agora eu pergunto para você, Deus precisava de sacrifício? Não, Deus é perfeito e nunca pecou. Mas olha o que Ele disse, meu sacrifício que eu oferecerei por vós. E aí começa a fazer algum sentido o que João Batista disse de Jesus. Este é o Cordeiro de Deus. Porque foi Deus quem ofereceu ele, era Deus quem ia sacrificar ele no Calvário. Olha para alguém perto de você e diga assim, precisamos entender o Calvário. Nós vamos dar um mergulho no Calvário. Posso ouvir um amém? Amém. Eu ainda vou continuar o verso 17. Ele diz aqui, meu sacrifício que oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Diga comigo, no Calvário. Ponto e vírgula. E a Escritura diz, comereis carne e bebereis sangue. Não é curioso que Jesus, quando vem, institui a ceia, que a gente vai celebrar daqui a pouco, está ali. Ele diz em João 6, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Onde Jesus aprendeu e buscou as bases para aquilo que ele haveria de instituir? Nas próprias Escrituras. Melquisedeque,
mas também Ezequiel 39, quando Deus disse que haveria de oferecer um sacrifício. Enquanto os homens traziam animais, Deus trouxe um homem perfeito. Por isso, Abraão viu o dia do Senhor e disse: no monte do Senhor se proverá. Aí Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Profeticamente ele viu. Agora eu quero a ajuda do pessoal aí da mídia. Vamos colocar, opa, já está aqui. O que nós vamos, volta, mentira. Volta aí a imagem, pode colocar. O que nós podemos pensar? O mundo natural, as pessoas sabem da crucificação, mas não entendem o que aconteceu entre a crucificação, ressurreição e o trono. É curioso que na tradição dos dias que nós vivemos, celebra-se que Jesus morreu numa sexta-feira. Mas será que foi? Porque se ele ficou 3 dias e 3 noites morto no corpo, e ele desceu à região dos mortos, precisamos entender que na cultura judaica 7 dias, o sábado, o Shabá, mas era possível que outro sábado tivesse no meio da semana. Como é que acontece com nossos dias, os nossos contextos aqui? A gente tem o sábado no dia normal, mas cai um feriado na quinta-feira, no outro ano cai na sexta-feira. Não tem os feriados flutuantes? As 7 festas de Israel eram datas flutuantes. Ao invés de eles chamarem feriado, eles chamavam sábado também. Então, a Escritura aponta que Jesus haveria de sofrer 3 dias e 3 noites. E nós vamos conferir aqui. Por exemplo, Isaac levou a lenha 3 dias. Nós vamos ver que Jesus usou a história de Jonas, vamos chegar lá. Ele interpretou a vida de Jonas como algo profético que haveria de se cumprir na sua vida. Faça mais uma aí para a gente avançar. Olha que interessante. João 3, 14 e 15. A gente sabe de cor o 16. Vamos dizer o 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que contexto ele disse isso? Nós vemos aqui, Jesus havia conversado do capítulo 1 ao capítulo 13 sobre novo nascimento com Nicodemos. Quem nasceu de novo aqui? Agora, por que nascemos de novo? Porque um homem, o último Adão, nos deu vida eterna. Ele se tornou espírito vivificante na ressurreição. O último Adão é Jesus. Mas olha a conversa com Nicodemos depois da conversa do novo nascimento. Olha como ele disse, eu quero que todo mundo leia comigo. Vamos lá? Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Foi nesse contexto que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É muito curioso isso, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele disse isso depois de quê? De comparar aquela serpente no deserto, e Jesus disse que ele seria como aquela serpente no deserto. Em que momento? Na cruz. Vamos começar a pensar a sombra e a realidade. Naqueles dias do Velho Testamento, o povo começou a murmurar, se afastar de Deus, reclamar de Moisés, reclamar das coisas.
E a Bíblia diz que serpentes no deserto começou a picar o povo. E Moisés vai ao Senhor. Aí o Senhor disse: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca essa serpente de bronze num lugar que as pessoas, quando forem picadas, olhe para ela. E quem olhar para aquela serpente de bronze não morrerá. Agora Jesus vem e interpreta aquela história do Velho Testamento e diz: eu vou ser essa serpente de bronze que vou ser levantada na cruz do Calvário. Agora, por que serpente? Gênesis capítulo 3, 15, diz, narra lá naquele momento da reunião, Deus, Adão, Eva, a serpente, aí disse: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e serpente. Quem é o descendente da serpente? Haverá de ser o anticristo. E o descendente da mulher? Quem é o descendente da mulher? Cristo. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então havia uma promessa e uma palavra profética de que a serpente inocularia o veneno do pecado, da natureza do pecado em Cristo Jesus. Pegou Adão, mas naquilo que apontamos que será a substituição, Cristo foi feito pecado. Ele não somente levou os nossos pecados, ele foi feito pecado. Ele tinha que me substituir absolutamente. Ele tinha que ser feito pecado para que eu pudesse receber a sua vida. Não podia ser um arrumado de Deus. Alguém tinha que sofrer o dano da queda. E Cristo disse: eu vou. Ele desceu do céu, se fez homem. No batismo das águas ele se identificou com o homem pecador. Mas na cruz ele se identificou com a penalidade que era para nós. Diga comigo: ele morreu a minha morte para que eu tenha a sua vida. Agora vamos pensar, vamos adiantar mais um. Vamos pensar biblicamente a morte de Jesus Cristo. Volta em é um que tem a cruz, isso. Olha que interessante. A morte física na cruz só poderia acontecer depois da morte espiritual. Não é curioso que na cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pensa comigo, se ele foi feito pecado, e os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Se ele foi feito pecado, lá na cruz, desde aquele momento que ele se rendeu e transpirou sangue, ele estava se colocando como cordeiro, para cumprir-se Isaías 53. Mas pensa comigo, se ele foi feito pecado, entre 9 da manhã e 3 da tarde, meio-dia, tudo ficou escuro. A Bíblia diz que tudo, o mundo daqueles dias escureceu, a pleno meio-dia. Por quê? Porque ele foi feito pecado, Deus deu as costas para ele. E aí ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, ele tinha que ser feito pecado. Eu sei que é chocante falar isso para você, porque às vezes a gente vê a morte de Cristo muito romântica. A gente vê um quadro de Cristo em que ele está quase maquiado e com uma gotinha de sangue assim, bem branda. Se você ler Isaías capítulo 52, do 10 ao 14, diz que ele ficou um horror naquela cruz. Afetou o espírito dele, mas ele ficou deformado, sem expressão, uma coisa que as pessoas viravam ao rosto, um monstro. Mel Gibson conseguiu, mas eu acho que ficou um pouco mais pesado do que ele conseguiu traduzir. A ponto do mundo escurecer naquele momento da substituição. E no momento mais brando, ou melhor, mais intenso daquela cruz, às 3 horas da tarde, enquanto Deus oferecia seu filho, o sacrifício no templo,
O que acontece? Ele brada e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Diga comigo, ele entregou-se à morte. Eu não sei se você sabe, mas se você abrir um dicionário aí e olhar o que é a palavra paixão, vai ter sim a paixão de um homem com uma mulher, mas vai ter um outro sentido. Paixão é uma sequência de sofrimentos. E se olharmos desde o momento da prisão de Jesus, aquela noite que ele virou tribunal dos gentios, tribunal dos judeus, açoites, coroa de espinhos, crucificação, 6 horas pendurado lá, uma sequência de sofrimentos. E aí esse texto diz aí que ele expirou. Aí você diz, acabou o sofrimento. Eu digo, não, começou a segunda parte. Imagina que esse livro seja uma moeda. E a gente sabe, na moeda tem cara e tem coroa. Mel Gibson só viu um lado. Mas ele, se eu estivesse conversando com ele, eu disse, Mel Gibson, continua. A paixão, segunda parte. Ele ia fazer o que aconteceu depois que ele expirou. Se entendermos a sombra, o que era que acontecia no Velho Testamento quando alguém trazia um animal? O sangue era cortado, aquele animal perdia a vida da carne está no sangue. Mas o que era que acontecia? Depois aquele animal era oferecido no holocausto, no fogo. Então depois que Cristo deixa o corpo, o espírito dele desce para sofrer. Diga comigo, ele sofreu 3 dias e 3 noites. A mídia avança mais um. Olha o que diz a Escritura no livro de Efésios 4. E eu vou subir aqui. Efésios capítulo 4. Vamos ler todo mundo? Vamos lá? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Há uma outra versão que diz para cumprir todas as coisas. Olha que interessante, enquanto o corpo dele ficou no sepulcro, no túmulo, ele desceu às regiões inferiores da terra. A Bíblia diz lá, quando ele subiu às alturas, até entendemos a ressurreição, que ele levou o cativo, o cativeiro, mas às vezes a gente não pensa nessa descida dele às regiões inferiores da terra. E Paulo, e eu disse, o evangelho de Paulo vai falar mais coisas que os 4 evangelhos. Paulo vai falar o outro lado da moeda. Os 4 evangelhos mostraram cara, Paulo mostrou coroa. E tem explicações aí, irmãos, que vão definir nosso entendimento da redenção, do poder da ressurreição, da autoridade de Cristo. Diga comigo, ele desceu às regiões inferiores da terra. Mais um. Você vai ceiar diferente hoje. Mais um, pessoal da mídia. Se liga aí com minhas palavras. Opa. Que houve? Vamos lá. Jesus desceu no evangelho de Paulo. Ninguém viu. Mas ele sabia, porque ele declarou o que Jonas na sua vida expressou. A gente vai ler o que Jonas disse. É interessante a gente ler e conferir na Bíblia. Mais um. Quando ele desceu, podemos lembrar da sua entrada. Ele desceu sem vida, sem luz, porque ele foi feito pecado. O que foi que ele falou em vida? Ele falou da história do rico e Lázaro, o seio de Abraão. Tinha um lugar na região dos mortos, que eram os que aguardavam o Redentor.
Por isso que a Bíblia diz, quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro. Quem era o cativeiro? Os justos que aguardavam o Redentor aqui. E aí ele concedeu dons aos homens. Lá fui eu. Mais um. Ele ficou aprisionado debaixo da autoridade da morte. Ele entrou como pecador. Ele creu que Deus o levantaria dentre os mortos. Olha para mim, a história de Jonas. Um peixe o engoliu, mas depois um peixe o vomitou. Ele disse, eu vou ser como Jonas, mas ia chegar a hora que a morte não ia suportar ele. O peixe vomitou Jonas. As trevas não suportaram ele. Quando o Pai o levantou, quando o Pai o justificou, quando o Pai o vivificou. Mais um. Você pode ler a escritura de Hebreus 2, vamos lá. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Qual foi a morte que ele provou? Só a física? Não. Ele provou a morte espiritual e ele provou o pavor da morte eterna. Ele tinha que sofrer a punição. E ele sofreu. Agora, por que 3 dias? Salmo 16 diz que o corpo de Messias não haveria de experimentar corrupção. A Bíblia diz no Salmo 88, Davi relata sofrimentos de Cristo nas ânsias da morte. Se a gente pensa que a paixão foram 10 horas, 12 horas, entre o momento da prisão e o momento que ele expirou, é muito pouco. Nós ainda não entendemos a paixão de Cristo, porque ele provou a morte por todo homem. Ele aguardava o momento que o Pai o levantaria dentre os mortos. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 6, verso 4, que a glória de Deus o levantou. Agora, que momento foi esse? A Bíblia diz em Hebreus lá no capítulo 13, verso 20, que o sangue tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Enquanto o corpo estava morto, enquanto ele estava aprisionado, debaixo da autoridade da morte. Porque quando ele ressuscita, Apocalipse 1,18, ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Diga comigo, agora, ele tem autoridade sobre a morte. Mas vamos pensar. Eu quero te fazer meditar, quadro a quadro. Ele morreu sem pecado, mas ele foi feito pecado. Foi por causa da sua vida pura, como um cordeiro perfeito, que Deus o levantou dentre os mortos. Agora, pasme, eu vou fazer você ler o que chamamos de credo. Mídia, avança aí um. Vamos ler todo mundo junto? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao lugar dos mortos para ele. Eu fico pensando nos dias atuais, irmãos, tanta gente confessa o credo, mas não sabe a revelação do credo.
Só enxerga até o Cristo crucificado. Consegue ver isso, mas não consegue ver os 3 dias e as 3 noites. Eu fico pensando, Filipe, quando encontrou o eunuco lendo, certamente curioso, pensando, o que isso quer dizer? Aí Filipe vem, aí diz, entendes o que lês? Eu declaro que vai se levantar um povo em Praia Grande, que vai dar respostas àqueles que falam o credo, mas não entendem o credo. Eu declaro que no abrir da sua boca, o Espírito de revelação vai iluminar o coração das pessoas, e pessoas vão começar a entender, as escamas vão cair, a religiosidade vai ser vencida. Você entende o que é ele desceu ao lugar dos mortos? Irmãos, você vai começar a abrir a boca, vai explicar. E o espírito das pessoas vai receber iluminação. Sabe, eu declaro uma colheita tão grande de vidas. Você está comigo? Mais um. Diga comigo, ele sofreu 3 dias e 3 noites. Enquanto o povo estava lamentando, o Messias morreu, nossa esperança se foi, ele estava lá sofrendo. Ele estava aguardando, ele estava consciente. Não tem esse negócio de sono, não. Consciente. Irmãos, quando a gente morre, permanece consciente. Apenas desencarnamos, saímos desse corpo físico. Por isso que é importante a gente ter consciência das coisas eternas e espirituais. Agora olha que curioso. A Bíblia diz, mais um, pessoal avança aí mais um, por gentileza. 1 Timóteo, volta aí, o que tem 1 Timóteo. Um anterior a esse. Um anterior a esse. Mídia, um anterior a esse. Opa, o seguinte. Ok, vamos para esse aí. Eu vou ler para você aqui. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3. Essa escritura é simplesmente fantástica. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Diga comigo, ele foi justificado em espírito. Agora olha o que ele diz em Mateus 12, diante dessa gravura aqui, falando de Jonas e falando da sua morte. Eu vou ler. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Pergunta para mim, qual é o sinal do profeta Jonas? Ele foi engolido 3 dias pelo peixe, depois vomitado. Jesus estava se referindo a quê? A morte que o engoliria e depois de 3 dias o devolveria. Verso 40, ele diz: assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Diga comigo, aquele que desceu é o mesmo que subiu. A mídia, mais um aí. Sabe, irmão, chegou o momento que Deus justificou ele.
Quando Deus justificou, devolveu a vida a ele. Eu sei que é muito estranho, foi muito estranho quando eu vi isso em 91, que eu li no livro O Nome de Jesus, Kenneth Hagin dizendo, ele foi o primeiro a nascer de novo. Era muito estranho, mas ele foi o primeiro a nascer de novo. O que é novo nascimento? Nascer das trevas para a luz. A Bíblia diz em Efésios 2:6 que nós fomos vivificados juntamente com ele. Então ele foi também. O Evangelho de Paulo diz que ele foi justificado em espírito. Para quê? Depois disso, ele precisava reassumir o corpo, e ele o fez. Mas a Bíblia também narra algo interessante, mais um. Diz que ele pregou, ou ele anunciou aos espíritos em prisão, segundo Pedro. Foi que ele anunciou. Tem uma Bíblia em inglês, chama Passion, e eu fiz a tradução dela. Cristo sofreu, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Cristo sofreu e morreu pelos pecados de uma vez por todas, o inocente pelo pecado, pelo culpado, para aproximar você de Deus por meio do seu corpo, sendo morto e ressuscitado pelo Espírito. Ele entrou no reino espiritual e fez uma proclamação aos espíritos na prisão, por causa da sua desobediência de há muito tempo. Pois durante o tempo de Noé, Deus esperou pacientemente enquanto a arca estava sendo preparada. Mas apenas alguns foram trazidos em segurança das águas do dilúvio, um total de 8 almas. A Bíblia relata, Pedro relata por revelação, que quando Cristo foi justificado em espírito, reassumiu a autoridade, as chaves da morte e do inferno, ele foi num grupo de pessoas que tinham vivido nos dias de Noé. Às vezes a gente lê a Bíblia e lê 3, 4, 5 versículos, pensa que a arca foi construída em 2, 3 anos, 100 anos. Durante 100 anos, Noé pregou aquele povo e o povo rejeitou. E é interessante que a Bíblia diz que Noé foi pregador de justiça, mas ninguém creu, a não ser sua família. Aí a Bíblia diz que Cristo vai lá, ele não foi pregar como a gente prega para um pecador agora, para a salvação deles, não. Ele foi lá para autenticar a pregação de Noé e dizer, eu sou o Redentor prometido. Eu cumpri tudo. E aqueles que creram, falando do seio de Abraão, eu vou levá-los para o trono de Deus. E um dia eles ressuscitarão para a ressurreição de vida. Diga comigo, ele venceu a morte. Irmãos, ele venceu a morte é muito mais do que reassumir o corpo. Ele venceu a morte porque ele quebrou a autoridade da morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos dele. Porque ele deu tamanha autoridade à igreja? Porque nós temos agora uma autoridade para fazer as obras que ele fez, para manifestar o poder que ele manifestou. Mais um. O que acontece? Ele reassume o seu corpo e ele se levanta daquela tumba, daquele túmulo. Irmãos, é muito curioso. Não dá para eu ler tudo aqui, mas você pode ler Isaías 52, 53. Sabe como diz Isaías 53, o verso 1, que a gente tanto conhece? Quem creu no braço do Senhor? Pergunta para mim, por que braço? Vamos pensar. Salmo 19 diz que Deus usou os dedos para criar o universo, planetas, mundos, o que a gente vê, o que está ao nosso redor. Deus é um Deus criador. Agora, mais
poder foi liberado, por isso que o termo braço do Senhor, para Deus recriar, ressuscitar Jesus e todos os que haveriam de estar em Cristo Jesus. Tem coisas que você pega com a força dos dedos, das mãos, mas tem coisas que para você levantar você tem que usar o braço. Isaías 53, 52 e 53 diz: o braço do Senhor trouxe a salvação, porque para Deus ressuscitar Jesus, e os que estavam cativos, eu e você estávamos debaixo da autoridade de Satanás, para nós sermos recriados, muito poder foi liberado. Por isso que ele é o cabeça da nova criação. Olha para mim, olha para mim. A primeira criação, Deus passou 6 dias criando. Por último, criou Adão, a coroa e o cabeça da primeira criação. Mas a nova criação, Deus recria o cabeça primeiro, o corpo de Cristo, e nos dias futuros, Ele vai restaurar a terra, haverão novos céus e nova terra, na qual habitaremos, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá dor. Mas sabe, irmãos, enquanto isso não acontece, sabe o que diz Hebreus capítulo 6, verso 4? Que nós vamos experimentar os poderes do mundo vindouro agora. Eu declaro a unção, os poderes do mundo vindouro tocando sua vida, tocando sua história, abrindo seus olhos espirituais, lhe dando uma autoridade espiritual que você talvez nunca andou, lhe dando aquilo que a Bíblia fala. Ele veio para nos dar vida abundante, lhe dando uma graça, lhe dando uma habilidade para você andar no sobrenatural, porque você nasceu de novo para andar no sobrenatural. Sabe o que diz Efésios no capítulo 1? Paulo ora pelos crentes, abertura de olhos. A gente pensa que está vendo tudo. Sabe, esses dias eu acordei pela madrugada, estava escuro ainda, e fiquei na sala orando, estudando, pensando algumas coisas. Daqui a pouco, os primeiros feixes de luz, era o alvorecer, o amanhecer. Não venha me dizer que a luz do início da manhã é a mesma luz do meio-dia. Tem crente andando com pouca luz, mas Deus está dizendo: eu quero te iluminar. E Paulo orou a oração de Efésios para que os olhos fossem iluminados, abertos, para crente. Sabe, irmãos, Deus não quer apenas que você entenda o Calvário, ele sofreu. Não, Deus quer que você entenda o que aconteceu naqueles 3 dias. Paulo disse: Senhor, que eles possam entender, olha que coisa tremenda, que eles possam entender que o poder que levantou Cristo dentre os mortos está dentro de cada um deles. Diga comigo: eu vou andar no poder que levantou Cristo dentre os mortos. Vai fluir da minha vida. Eu vou ouvir histórias aqui de que em Praia Grande a sombra de pessoas curou pessoas. Mas por quê? Eu tenho tamanha consciência da obra de Cristo, da ressurreição de Cristo, que aquilo começa a borbulhar dentro de mim. Certamente você já viu histórias de vulcões adormecidos e de vulcões em atividade. Eu declaro que não seremos vulcões adormecidos. Eu declaro que nós vamos ser vulcões em atividade. Quando você chegar em lugares, isso vai jorrar de você.
a lei do Espírito e vida, a unção que quebra o jugo, os dons de poder, a graça, a revelação, as marcas de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vai operar, vai fluir de dentro de você. Diga: eu recebo. E a gente vai entender porque aqueles dois homens na Porta Formosa disseram: não tenho prata, não tenho ouro, não tenho recurso, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta, anda. O natural vai dizer: não tem solução. Você vai dizer: tem um poder que traz solução. Eu vejo mãos aqui, você que trabalha com criança, como enfermeira em hospital, vão dizer: não tem jeito. Você vai dizer: tem. E você vai impor as mãos e pessoas vão ser trazidas da morte para a vida. Porque os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E a nossa crença não vai ser rasa. A nossa crença vai ser profunda, vai ser consciente, vai ser dentro do mundo espiritual, vai ser na fonte, vai ser naquele que estabeleceu todas as coisas e naquele que está apontando tempos sobrenaturais para a sua igreja. É tempo da minha igreja andar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, vocês ficarão mais conscientes das coisas eternas e invisíveis do que das coisas visíveis e das doutrinas dos homens. Chegou o tempo da minha igreja andar consciente daquilo que eu estabeleci, para que ela possa operar e me representar. Vocês não entendem que são meus embaixadores? Vocês não entendem que são enviados da minha parte para anunciar as minhas virtudes? Por isso eu trago vocês para a minha palavra, trago vocês para um lugar de comunhão, onde eu vou explicar tudo e tudo ficará tão claro, e você vai andar à luz destas coisas. Vai chegar o tempo que vai acontecer com cada um de vocês como aconteceu com Cristo. Eu falo o que eu ouço meu Pai falar. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Sim, eu vou fazer a luz brilhar nos seus caminhos, porque há uma urgência nesses últimos dias. E eu estou levantando essa igreja para uma grande colheita. Sim, os sinais vão confirmar a minha palavra. Eu estou edificando vocês para que vocês andem em lugares mais profundos, no poder da unção do Espírito Santo. E os sinais vão acompanhar, as grandes obras vão acompanhar, os dons vão operar. Levanta tuas mãos, seja cheio do Espírito Santo. Rambaganashik tiriliri bremenegestekia. Erga namaste. Braganastikia. Zeibalamaranagastikia. Oh! Diga: Senhor, eu te agradeço. Agora nós citamos duas vezes, e eu vou citar a terceira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho o quê? Mas sabe como ele ressuscitou? Como primogênito. Ele mesmo disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Deixa eu te dizer, alguém adota, tem 3 filhos, adota mais 2, pode dar um nome, pode dar a mesma herança que vai dar aos outros filhos, mas nunca vai dar
o DNA. Mas eu quero te dizer que quando você nasceu de novo, você é tão filho quanto Jesus é. Diga comigo, eu tenho o DNA do Pai. Diga, eu tenho a natureza divina. Diga, não tenho mais a natureza do meu velho pai, Satanás. Ele ressuscitou como primogênito. More one, mais um. Meu tempo acabou e eu também estou acabando aqui. Diga comigo, o túmulo ficou vazio. Você pode dizer, ele vive. Mais um, vamos lá. Ajuda aí, pessoal. Avança outro aí. Pessoal do louvor já pode vir. Mais um, pessoal da mídia aí. Olha aí. 2 anjos apareceram. Maria começa a procurar Jesus. Jesus vem. Ela pensa ser ele o jardineiro. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz dele. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu pai, vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Do que Jesus estava tratando naquele dia, naquele momento, não me detenhas, não me toque, porque depois ele disse, me toque, coloca aqui o dedo, vê que eu não sou um espírito, porque Jesus a impediu. Aquele primeiro dia da semana, ele tinha que assumir algo que era o seu chamado de sumo sacerdote. Ele disse, não me detenhas, porque ele ia colher o sangue que foi derramado na cruz. E ele haveria de levar esse sangue, como diz Hebreus 9:11. Ele levou o seu próprio sangue, não para um santuário terreno, mas para o santo dos santos celestial, para efetuar uma eterna redenção. Pode avançar mais um e penso ser o último. Ele deixou o túmulo vazio. Ele foi no céu naquele primeiro dia da semana. Ele levou o sangue. Olha que interessante. Ele desceu só em espírito. Recebeu um corpo no ventre de Maria, que cresceu, se tornou homem. Agora, depois de 30 e lá vai tantos anos, ele volta. Mas ele volta num corpo imortal, que não morre, nem morrerá jamais. E olha para cá, com um recipiente, com o seu sangue para o Pai. Pai, cumpri seu mandato. Eu comprei com esse sangue gente de toda tribo, língua, povo, nação, em todos os lugares desse planeta. Aí a Bíblia diz que ele volta e passa 40 dias na terra com os homens. E ele está lá. Há 2000 anos, o seu ministério celestial, que a gente vai conversar amanhã no curso de oração. Ele é o sumo sacerdote, que quer nos ensinar níveis de oração mais profundos. Sabe, irmãos, estão chegando os dias que você vai ter tanta familiaridade com as coisas do trono, como você tem com as coisas da sua casa. Às vezes eu acordo de madrugada, não preciso acender nenhuma luz, porque eu sei quantos passos é até o filtro, eu sei onde estão os copos. O nome disso é familiaridade.
eu declaro que você vai ficar familiarizado com o trono de Deus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde do coração. Ele estava falando de atitude. Mas nesse curso de oração ele vai dizer: vem aprender comigo como orar, como interceder, como mudar o curso das coisas. Eu estou à direita do Pai. É tempo da minha igreja operar de cima para baixo. Agora levanta as tuas mãos. Pai, obrigado por esse tempo. Aqueles que vão celebrar, ministrar a ceia, podem vir. Senhor, te damos graças pelo cálice, pelo pão. Te damos graças, Senhor, pelo seu Espírito, confirmando sua palavra. Eu declaro que entraremos no poder da ressurreição nesta noite. Não será uma ceia vazia. Na terra tomamos o pão, porque sabemos que no trono existe o verdadeiro corpo daquele que vive eternamente. Na terra bebemos o cálice, mas entendemos que no céu está o sangue que nunca apodreceu nem vai apodrecer, e que fala coisas superiores. Esse sangue não apenas perdoou nossos pecados, mas como diz Hebreus 10:19, pelo novo e vivo caminho, temos uma intimidade contigo. Podemos viver em tua presença e beber das fontes eternas. Porque quando ele expirou naquela cruz, um soldado romano veio e lançou-lhe uma lança do lado. Saiu sangue, saiu água. Era o Espírito que havia de ser derramado, e beberíamos do Espírito de Deus, o Espírito de revelação. Ele vai abrir teus olhos, Ele vai te conceder poder. Sim, nessa mesa de comunhão há uma unção fresca para ti. Ele diz: achega-te a mim, e eu me achegarei a ti. Anda na minha presença e ser perfeito. Sim, Senhor, consagramos esse pão, consagramos esse cálice, cálice da comunhão no sangue, o pão que foi partido. E quando comemos nos faz um. Somos o corpo de Cristo, unido ao cabeça. Ele vive, Ele diz: eu estou em vós, vocês estão em mim. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. E Paulo declarou: nada me separará do seu amor, nem a morte, nem a vida. O meu Redentor vive. Ele te dará um cântico
cântico novo, um hino de louvor. Ele nos chamou à sua presença. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto. Ele mudou a tua sorte. Ele faz nova todas as coisas. Olha para mim e a vida fluirá. A morte perdeu o poder sobre ti. Eu vou te confirmar. Bebe das minhas fontes eternas, e os teus olhos se abrirão para contemplar as maravilhas da minha lei. Levanta tuas mãos, seja cheio do Espírito Santo. Os diáconos já podem servir. Vai se alegrando no Espírito Santo.